base da cultura bíblica e secular. Em 1930, foi lançada no Rio de Janeiro a revista Lições Bíblicas para as Escolas Dominicais, inicialmente comentada pelo missionário Samuel Nistrom e depois pelo missionário Niels Castberg. As primeiras revistas feitas para as crianças na Escola Dominical das Assembleias de Deus só vieram a surgir em 1943, na gestão do jornalista e escritor Emílio Conde. Era o primeiro esforço da CPAD para melhor alcançar a população infantil das nossas igrejas. Na década de 50, a CPAD, já com a revista Lições Bíblicas, renovou seu quadro de comentaristas com homens de Deus como Eurico Bergster, Lawrence Olson, João de Oliveira, José Menezes e Orlando Bodmer. Nos anos 70, houve um crescimento do número de revistas para a escola dominical, preparadas para alunos de várias idades. Em 1974, sob a responsabilidade do pastor Antônio Gilberto, surgia o CAPED, Curso de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Nesta mesma época, foi criado o Departamento de Escola Dominical, atual setor de educação cristã. Em 1994, o currículo foi reformulado, dando o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo da CPAD. Em 1996, deu-se o início à campanha do Biênio de Escola Dominical, com o objetivo de incentivar o estudo sistemático da Palavra de Deus e promover o crescimento da escola dominical nas Assembleias de Deus. Projeto que culminou na realização do primeiro Congresso Nacional de Escolas Dominicais no Rio de Janeiro, em 1998. Os irmãos puderam ver que a história da Assembleia de Deus, nós não alçamos bandeira a princípio, porque até então nós estamos falando da Escola Bíblica Dominical. Mas se tratando, como nós somos assembleianos, e se tratando da Assembleia de Deus, ela se tornou um grande empreendimento que a princípio, logo a princípio, foi as crianças que foram os alvos, mas hoje ela abrange, ela capta, ela almeja não só as crianças, mas todo o povo em si. E por que um estudo sistemático? Porque hoje no Pará, hoje na Amazônia, ou melhor, amanhã no Pará, amanhã na Amazônia, amanhã em todas as partes do Brasil, vai estar sendo ministrada nas Assembleias de Deus a mesma lição que você vai estar aprendendo aqui, e os pastores vão estar ensinando também na sua igreja. É um estudo sistemático que vai abranger todas as faixas etárias, a importância da escola bíblica dominical. Essa é a importância da escola bíblica dominical. Na Assembleia de Deus, de 1943, como os irmãos puderam ver, que foi a primeira revista. Eu sou sincero em alegar para os irmãos, eu não tenho aquelas revistas antigas, até porque eu não era nascido. Mas uma das revistas antigas que mostraram aí, eu tenho ela lá em casa. Para falar a verdade, todas as revistas da escola dominical, desde quando eu aceitei o Evangelho, elas estão lá em casa. Às vezes até incomoda no bom sentido da palavra, porque precisa ter um lugar adequado para guardá-la, mas isso faz parte, irmãos, do estudo sistemático. Sabe por quê? Você tem uma biblioteca em casa, porque você precisou de alguma coisa, você recorre às suas revistas antigas. Alguma dúvida, você recorre às revistas antigas. Alguma pergunta, soou alguma dúvida, você recorre às revistas antigas. A criança, seu filho te perguntou algo, você não sabe responder, as suas revistas antigas estão guardadas. Não só as antigas, mas as de hoje. Mas de repente o assunto que você, a pergunta que surgiu, está na antiga, você recorre à antiga. Então, essa é a minha parte, eu volto para a irmã Lucia. O Senhor continue abençoando os irmãos. Amém. Podemos aprender aqui nessa primeira parte, como começou na Escola Bíblica Dominical.
a história da Escola Bíblica Dominical, né? Daqui a pouquinho estaremos entrando já na segunda parte, né, com o diácono Rony. Quero nesse momento aqui, né, mas estaremos dando, né, a continuidade, a sequência, né, sobre a importância da Escola Bíblica Dominical, né? O diácono Rony estará agora ministrando a segunda parte deste estudo. Vamos aprender mais um pouquinho. Amém, igreja? Glórias a Deus. Eu também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Os irmãos sabem que esse amém, esse aleluia que você fala não é para o irmão Rony. O Alexandre está até rindo ali já. Ó. Você sabe que esse amém, esse aleluia que você fala não é para o irmão Rony. Mas por favor, né, irmãos? Um amém digno da Assembleia de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Então nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste projeto lindo, maravilhoso. Eu quero aproveitar este momento também para estar agradecendo a presença, a colaboração de todos, os irmãos que estão conosco aqui nos ajudando, abrilhantando esse trabalho, pastor Alisson, pastor Braz, irmão Pedro, evangelista Pedro, meu pai, sabe disso, está aqui nos alegrando, e todos os visitantes que estão aqui, não vou falar nome por nome, mas todos vocês são mais que bem-vindos aqui, amém? Todos que cooperaram com este trabalho também. Então vamos dar continuidade a este estudo tão importante, quando nós objetivamos, irmãos, quando nós visamos mostrar para a igreja, porque infelizmente há uma tendência natural, isso é uma tendência natural do ser humano. Observe bem, quando você convive muito com uma coisa, há uma tendência natural de você acabar não dando tanto valor àquilo, porque você se torna algo tão habitual na sua vida, que você parece que fica desapercebido para o valor que aquilo tem para você, não é verdade? É como diz uma frase aí, né? Só se reconhece o valor da luz do sol quando se apaga, não é verdade? Então, quando nós falamos da escola bíblica dominical, eu cresci na escola bíblica dominical, né? E acredito que, assim como eu, muitos outros aqui, e muitas vezes ficamos tão acostumados e podemos até nos perguntar, será que realmente há uma necessidade? Qual é a importância? Irmão Gelson, ele já abordou ali, e fica até difícil, irmãos, a gente dar continuidade aqui, sendo precedido pelo, nós chamamos aí de carinhosamente de rabino, nosso professor, fica até difícil, né, irmãos? Mas Jesus tem misericórdia de mim. Então, irmãos, como o irmão Gelson bem salientou aqui, a história, como começou, como nasceu, ele falou sobre Robert Reis, foi um homem de Deus que Deus usou, mas nós estaremos falando agora, irmãos, sobre a importância da escola bíblica dominical para a igreja do Senhor. Ou seja, há uma importância da escola bíblica dominical, a igreja necessita, há elementos que fazem da escola bíblica dominical importantíssima para a igreja do Senhor. E nós escolhemos alguns, nós vamos ver no slide seguinte. Estamos mostrando para a igreja, nós colocamos ali tópico por tópico, para a igreja entender, nós vamos estar falando bem pausadamente, para você compreender. Primeiro, a escola bíblica dominical, uma agência de ensino da palavra de Deus na igreja. Como vocês já sabem, eu não gosto apenas de falar sozinho, mas eu gosto da participação da igreja. A igreja pode ler para mim? Vamos lá? Só a parte de baixo aqui, a escola bíblica dominical. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Obrigado, irmãos, ficou maravilhoso, ficou lindo, não vou nem pedir para repetir não. Irmãos, olha só, uma agência de ensino da palavra de Deus na igreja. Eu estive pesquisando em casa e me chamou muita atenção quando você pesquisa o significado da palavra agente. Uma das definições, eu fiz questão de anotar aqui, até para mim não esquecer, porque eu queria passar para a igreja na íntegra. Diz assim, a definição de agente, que opera, age, tem várias definições, mas eu escolhi algumas aqui. Aquilo que produz ou é capaz de produzir determinado efeito. Aquilo que produz ou é capaz de produzir determinado efeito. Então, quando você fala da escola bíblica dominical como uma agência de ensino da palavra de Deus na igreja, ou seja, a escola bíblica dominical, ela promove o ensino da palavra de Deus. Nós vamos ver mais à frente aqui a importância e a necessidade que a igreja tem de ser ensinada. Porque hoje, principalmente no meio pentecostal, vou até me restringir à minha denominação, que são as Assembleias de Deus, se dá uma ênfase muito grande à pregação da palavra. Por quê? Porque a pregação, até porque a Assembleia de Deus tem, não é, pastor Braz? Grandes pregadores, né, pastores? Grandes preletores aí, e outros mais que eu poderia aqui dizer, e muitas vezes a igreja foca muito neles, e você tem essa tendência de se dar mais valor à pregação do que ao ensino, até porque a pregação, ela é mais dinâmica, não é verdade, irmão Gelson? Ela é mais dinâmica, ela é mais momentânea e ela apela mais para a sua emoção, a pregação. Mas o ensino, ele é mais sistemático.
Eu tenho algumas pessoas, às vezes, quando ministro a palavra de Deus, irmãos que vêm até a mim e falam: Rony, você falou tudo bem, mas eu ainda não entendi. Por quê? Porque é sistemático, ou seja, tem um sistema, é um processo, leva tempo. Você não vai captar e reter uma doutrina da Bíblia numa noite apenas de estudo. E hoje se sabe, né, irmãos, que ensinar não é apenas eu chegar aqui diante da igreja e passar um amontoado de informações para a igreja. Isso não é ensinar. Inclusive, irmãos, é interessante que quando eu falo de ensinar, eu me lembro de um escritor, que é um dos meus escritores prediletos, Meyer Pirman, que foi um grande homem de Deus, pastor das Assembleias de Deus também. Ele define ensino da seguinte maneira: é despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade, ou o ensino. Então olha que coisa interessante, hoje se sabe que ensinar não é apenas passar um amontoado de informações, mas é você orientar o aluno na aprendizagem, é você orientar aqueles que são seus aprendizes a entender, a compreender, a assimilar e a pôr em prática aquele ensino que você está passando para ele. Então olha que coisa interessante, a escola dominical, ela é uma agência de ensino. E aqui eu me volto agora para os professores da escola bíblica dominical, e não só professores, mas também superintendentes, pastores também que estão aqui presentes. Não estou dizendo que os irmãos não atentam para isso, mas nós devemos nos despertar cada vez mais para este sentido ali, irmãos. Olha, para essa verdade ali. Ela é uma agência de ensino. Então o professor, e toda a igreja, bem como toda a igreja, porque quando você fala de escola dominical, desde o porteiro até o pastor contribuem para a promoção da escola bíblica dominical. Desde o porteiro, depois eu vou falar por quê. Desde o porteiro da igreja até o pastor, todos têm que estar empenhados nesta tarefa, nesta atividade que é a escola bíblica dominical. Então a escola bíblica dominical, ela promove ensino. E hoje, irmãos, a igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa ser ensinada na palavra, porque a pregação, eu não estou aqui minimizando, como eu dizia anteriormente, que hoje se dá uma ênfase maior à pregação do que ao ensino, mas eu não estou aqui minimizando o valor da pregação da palavra. Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Irmãos, estão entendendo? Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. O pregador, irmão Leandro, é como aquele que joga a rede, não é isso? O pregador, irmão Pedro, é como aquele que joga a rede, mas o ensinador, ele é aquele que vai cuidar. Eu tenho uma preocupação muito grande, irmãos, porque às vezes nós nos preocupamos e ficamos alegres quando muitas pessoas levantam a mão aceitando Jesus. Mas nós temos que nos preocupar depois daquilo ali, o cuidado com essas pessoas, porque muitos levantam a mão, mas poucos permanecem. Então a igreja tem que atentar para isso e tem que observar isso, porque é uma das formas que a igreja cresce, irmãos. É uma maneira da igreja crescer, é uma das 3 formas, não é isso? Porque a igreja cresce por nascimento, por adesão e por conversão. Então quando uma pessoa levanta a mão, ela tem que ser cuidada, é como uma planta que precisa ser regada. E a escola bíblica dominical, ela contribui para isso. Por quê? Porque ela traz ensino, e o ensino traz estrutura para a vida desse novo convertido. O slide seguinte, irmão, vai mostrar uma outra verdade. Eu gostaria que a igreja lesse para mim, mas mais bonito ainda do que da primeira vez, hein? Vamos lá? Só a parte de baixo, toda a igreja. A escola bíblica dominical, olha aí, exerce uma função discipuladora para os novos convertidos. Olha que coisa interessante, irmãos, em conexão com o que eu acabei de falar. Muitas vezes, irmãos, principalmente igrejas grandes, eu não sou crente de igreja grande, não tem jeito, eu me sinto bem em congregação, né? Já tem pessoas que têm facilidade para congregar em igrejas grandes, mas isso é uma verdade que seja aqui na minha congregação, seja numa congregação menor, seja na nossa matriz, seja em uma grande catedral, ou mesmo numa congregação pequena. Quando uma pessoa aceita Jesus e entra na igreja, ele vai ter bem mais dificuldade para se, vamos dizer assim, usar essa linguagem, para se enturmar no meio de um grande grupo, do que se fosse um grupo menor. Ou seja, se você chega num grupo que tem menos pessoas, você vai ter mais facilidade para se sentir inserido naquele meio. E é aí que a escola bíblica dominical, ela exerce uma função discipuladora para o novo convertido. Os superintendentes de escola bíblica dominical, os professores de escola bíblica dominical, que aqui estão, devem atentar para isso. Irmãos, esta palestra, ela tem justamente este cunho, trazer informação para a igreja de uma forma geral, e para os professores também, todos que estão envolvidos com a escola bíblica dominical. Lembra que eu falei que desde o porteiro até o pastor,
tem uma participação e contribui decisivamente na promoção da escola bíblica dominical, às vezes nós não damos valor, não é verdade, pastor Braz? Mas o porteiro que está ali na igreja, ele é um porteiro, ele está ali recebendo os irmãos. Ele exerce uma função maravilhosa. Por quê? Irmãos, sejamos sinceros. Ninguém, a igreja vai, se for mentira minha, a igreja pode discordar de mim aqui agora. Ninguém é obrigado a ficar num lugar onde não é bem recebido. Verdade ou mentira? Você não é obrigado a ficar num lugar que você não é bem recebido. A bem da verdade, eu sempre digo isso aqui, o que me cativou nesta igreja foi justamente isso aqui. Eu me lembro até hoje quando eu cheguei aqui. Eu fui recebido aqui de uma forma, irmãos, maravilhosa. Então o que acontece? Aquilo ali me ganhou. Então quando você é bem recebido num lugar, você quer ficar, você quer voltar. Aí está a função do porteiro, ou do auxiliar, ou do diácono, ou mesmo o obreiro que estiver na porta recebendo as pessoas que vêm. Porque ele também é uma pessoa que encaminha, ou seja, ele tem que ter visão. Olha, você é jovem, não, esse é um adolescente, esse é um mais velho, é um ancião, esse vai para, vou te levar até a classe, vou te apresentar o professor, vou te apresentar o superintendente. Está vendo aí, irmãos, a importância dele? Aí o professor também, porque professor, irmãos, não é apenas você chegar diante de uma classe, passar informações, ministrar uma aula. Tem que haver um envolvimento do professor com a classe. Ele tem que conhecer, ele tem que saber os nomes dos seus alunos, ele tem que sentir falta dos seus alunos. Faltou um, ele logo sente falta, porque não é apenas uma relação qualquer, mas tem que ser uma relação íntima e profunda do aluno, do professor com a sua classe. Isso é ensinar. E o professor, ele não forma discípulos seus, mas ele forma discípulos de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então eu estou aqui palestrando, você está ensinando diante da sua classe, você não está formando discípulos seus, mas você está formando discípulos de Jesus. Você está trabalhando na formação do caráter cristão, o caráter ideal. Então é importantíssimo isso. Escola Bíblica Dominical, ela exerce uma função discipuladora para novos convertidos, ou seja, você envolver, trazer o novo convertido para o seio da igreja e acompanhar ele de perto. Isso é importantíssimo. Vamos ver o próximo slide. A igreja lê para mim, por gentileza. Irmãos, a igreja pode ler para mim? Me ajuda aí, irmãos. Vamos lá, no 3. A presença dele aqui, quando ele presidia a Assembleia de Deus ali na rua principal, ali próximo ao Internacional, e eu me lembro que tive ali grandes irmãs, mulheres de Deus, que ministravam a palavra do Senhor, e foi aquilo ali, ficou marcado, irmãos, não teve como. O ensinamento que eu recebi ali foi para toda a vida, indiscutivelmente, foi para toda a vida. Por que, confesso para a igreja, nós preparamos os slides, por que escolhemos essa palavra? Não foi por acaso, é estruturação. Porque quando você constrói um edifício, ou seja, o que seja uma casa, ele tem que ter estrutura, ele tem que ter base, ele tem que ter a sua estrutura lá embaixo cimentada. E é uma das partes mais sérias de uma construção. Quem trabalha com isso sabe. Tem que ser bem feito, não pode ser de qualquer maneira. Você errou na base, você compromete toda a estrutura da casa. Então a igreja, irmãos, a Assembleia de Deus, eu louvo a Deus. Não estou sendo denominacionalista não, tá, irmãos? Estou aqui falando da minha denominação porque conheço, porque estudei a respeito. Mas a Assembleia de Deus, ela não é hoje esta igreja que ela é, segundo o último censo. Vamos ver agora em 2010 os novos dados que nos vão ser passados esse censo mundial que é realizado. Mas a Assembleia de Deus hoje, com 12 milhões de membros, maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo, ela não chegou nesse ponto simplesmente por chegar, porque ela, como foi mostrado no vídeo aqui que o presbítero Gelson mostrou, ela sempre investiu pesado no ensino sistemático da palavra de Deus. Então o ensino, irmãos, é exatamente aqui que eu quero voltar um pouquinho aquilo que eu falei. Você está tratando de doutrinas bíblicas. Você ouve a pregação, você é alimentado pela palavra? É, mas a pregação é mais para o momento, o ensino não. O ensino ele vai trazer para você, o ensino ele prepara você para responder. O ensino prepara, porque nós estamos diante de um mundo que pergunta. Irmãos, eu confesso para vocês que só Deus sabe o nervosismo que eu fiquei hoje à tarde para poder estar aqui agora. Por quê? Porque a igreja de hoje, pastor Braz, não é a igreja de 5, 10 anos atrás, pastores. Ela é uma igreja que estuda. Ela é uma igreja que hoje você tem uma disseminação de seminários, de faculdades. Você tem uma disseminação, um aumento de números de editoras evangélicas, publicações. Por quê? Isso evidencia o quê? A sede do povo de conhecer mais. Eu estou aqui falando
Mas você está me avaliando. Você está me avaliando, com certeza. E muitas pessoas às vezes vêm até a mim e me questionam: está certo, não está errado, está certo. Por quê? A igreja, até porque, né, irmãos? E você vai dar um glória a Deus por isso. Você é a noiva do Cordeiro, você não pode comer qualquer coisa. Você concorda com isso? Você pode dizer glória a Deus nesta noite por isso? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então você não come qualquer coisa. Então a igreja hoje, ela estuda mais, ela conhece mais. E digo uma coisa para vocês, agora vamos jogar para o outro lado. Saindo da igreja, até porque os irmãos sabem, muitas vezes nós tocamos nesse assunto aqui. Você vai conversar com uma pessoa que pertence a alguma seita, que professa alguma heresia. Você vai conversar com alguma pessoa, poderia até citar, aqui não vou citar por uma questão ética, mas quando você vai conversar com determinadas pessoas que pertencem a outras seitas, se você não tiver um preparo, ele te leva, e ele faz colocações que você não tem como responder. Por quê? Porque ainda que no erro, mas eles estudam muito também. E é aí que está a importância da escola bíblica dominical. Você já observou as lições que a CPAD publica? No nosso caso, a nossa editora que nós usamos, o currículo da CPAD, você já observou? Que são lições que elas não são lições esporádicas, mas elas são programadas, é uma após a outra, sempre em concordância com aquela que veio anteriormente. Porque é um ensino sistemático, é um ensino que segue uma ordem e vai trazer para você estrutura, conhecimento, a fim de que você possa estar preparado para responder, a fim de que você possa ter estrutura. Por quê? Porque o crente tem que estar pronto a responder ao mundo que questiona, ao mundo que indaga. Quem se lembra das palavras de Pedro, que ele fala bem assim: responder com... Quem se lembra? A qualquer que vos pedir a razão da esperança que está em vós, vocês têm que estar aptos para responder com mansidão. Ou seja, você tem que estar preparado para responder aquelas indagações que são feitas, até mesmo no intuito de levar a pessoa ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Irmãos, eu falava aqui sobre isso, nós vamos mostrar mais à frente, mas eu quero mostrar para a igreja aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. O irmão Gels falou sobre o desenvolvimento, porque, e como ele bem explicou, Robert Reikes, na verdade Deus usou ele de uma forma se tornou uma manifestação moderna da escola bíblica dominical. Mas a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus sempre pesou sobre o povo de Deus, desde Moisés até os nossos dias. Então é interessante, quando nós falamos do ensino, eu ia dizendo aqui, e eu quero até voltar novamente, olha só, estruturação espiritual da igreja. Nós estamos falando de ensino. Eu trouxe para mostrar para a igreja aqui, escuta esses dados aqui que eu vou apresentar para a igreja. Uma pesquisa que foi realizada, ela informa o seguinte: certa vez foi calculado que 19, olha a importância do ensino bíblico, irmãos, e ensino bíblico desde o berço. Depois nós vamos falar sobre as crianças na escola bíblica dominical. Irmãos, o presbítero Fabrício certa vez me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: o pregador, quando vai pregar, ele prega primeiro para si, e não é diferente com relação ao ensino. Eu me despertei muito, irmãos, com relação às crianças. Você vai entender por quê. Escuta os dados dessa pesquisa. Foi calculado que 19 em cada 20 crentes, olha só, 19, isso é uma pesquisa realizada só entre crentes. 19, irmão Pedro, entre cada 20 crentes se converteram antes de chegarem aos 25 anos de idade. Olha os dados. Agora escuta isso. Depois de 25 anos, 1 em cada 10 mil crentes. Depois de 25 anos. Depois de 35 anos, 1 em cada 50 mil. Depois dos 45 anos, apenas um crente se converteu entre 200 mil. A pesquisa foi realizada entre crentes. Depois de 55 anos, apenas um em 300 mil. Depois de 65 anos, apenas um em 500 mil. E depois de 75 anos, apenas um crente em 700 mil. Você observou que a maioria, 19 entre cada 20 crentes, se converteram antes de chegar aos 25 anos. Olha os dados. A maioria absoluta se converteu antes de chegar aos 25 anos. Por quê? Quando você ensina o ensinamento, a doutrina da palavra de Deus para a criança desde o berço, ela vai ter uma possibilidade muito maior de permanecer do que você querer ganhar uma pessoa de mais idade. Por quê? Você imagina uma pessoa que viveu no mundo a vida toda, para ela ser ganha para Cristo, com todos aqueles conceitos errados que ela tem, só mesmo o Espírito Santo para quebrar aquilo ali. A gente sabe que o Espírito Santo faz, mas se torna mais difícil.
se torna mais difícil. Observar, irmãos, a importância do ensino bíblico ministrado desde o berço. Próximo slide, nós vamos ver, olha só, irmãos, contribui positivamente nas vidas dos indivíduos por ela alcançados. Por quê? Estamos falando de crianças sendo educadas na escola bíblica dominical, ou seja, formação de caráter. E não só crianças, mas qualquer pessoa que chega na igreja e vai para a escola bíblica dominical, ele vai ter uma outra formação totalmente diferente daquela que ela teve no mundo. Dr. F.B. Meyer, ele fala o seguinte: o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. Por quê? Porque o livro-texto da escola bíblica dominical, qual é? Misericórdia, meu Deus. Não. Eu vou perguntar de novo. Qual é o livro-texto da escola bíblica dominical? Pode falar com segurança, irmão, é isso mesmo. Qual é o livro-texto da escola bíblica dominical? Meu Deus, agora ficou mais bonito. É a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela contribui, ela traz caráter. Nenhuma outra obra no mundo pode se comparar à Bíblia no que diz respeito a isso. Por quê? Ela contribui para a formação do caráter da pessoa. Ela te dá caráter, porque ela é a palavra de um Deus santo. Então a Bíblia é o livro-texto. Existe a revista, existe as revistas, porque cada faixa etária tem a sua revista especial, mas a Bíblia é o livro-texto. Próximo slide, nós vamos ver aqui. Ela alcança a todas as faixas etárias, desde a criança até o ancião. Novamente, porque o livro-texto da escola bíblica dominical é a Bíblia, e a Bíblia se aplica a qualquer pessoa, em qualquer país, em qualquer lugar do globo, independente de idade, independente de cultura, ela se aplica. Isso é um mistério, isso aí, irmãos, é inexplicável, porque ela é de origem divina. E uma das vantagens da escola bíblica dominical, por quê? Porque você vai numa faculdade, vamos colocar uma faculdade evangélica, ela não vai alcançar a todas as faixas etárias. Ela se destina mais a um grupo de pessoas, mas a escola bíblica dominical, ela alcança desde a criança de colo até o ancião, até o mais velho é alcançado pela escola bíblica dominical. E é aí, irmãos, que está a importância de se haver uma divisão e uma repartição. É aí que está também a importância de se investir na escola bíblica dominical, para que os professores venham ter condições de ministrar. Uma dica muito interessante aqui, irmãos: uma classe, ela deve ter no máximo 25 alunos, mas esse número, quando já está extrapolando, o ideal são 20 alunos. Por quê? Se você ministra para um número maior que esse, você não tem um bom aproveitamento, e isso restringe a participação. Por exemplo, às vezes a gente vê isso, pessoas que gostariam de perguntar, mas ficam mais inibidos por estar diante de um grupo grande. Então é importante a igreja tentar para isso, investir. Ela alcança a todas as faixas etárias. Deixa eu ver o próximo slide. Olha só que interessante, irmãos. Contribui decisivamente para a formação. A igreja pode ler para mim, por gentileza? Quero que vocês participem. Vamos lá? Obrigado, igreja. O irmão Gelson acabou de falar aqui